Então, bom dia. Peço desculpa pela demora, mas com a máscara e óculos, toda a logística é um bocadinho mais difícil. Então, a parte final, ou a disciplina final do meu curso, foi o estágio curricular. Portanto, o curso terminou com o estágio curricular. Eu penso que ainda hoje, como isto já foi há algum tempo, mas eu penso que ainda hoje é igual. Portanto, a grande maioria dos cursos termina com um estágio curricular. Para mim, o processo de estágio curricular, ou de candidatura ao estágio curricular, foi muito parecido com aquilo que era a candidatura à própria universidade. Portanto, havia uma lista de possíveis estágios, eu escolhia aqueles que eu queria por ordem de preferência e depois seria admitido ou não numa dessas opções, dependendo das vagas, dependendo das preferências, dependendo dos candidatos. Havia ali todo um cruzamento de coisas, mas era assim que funcionava. A parte que era diferente relativamente ao processo de candidatura à universidade é que tinha uma entrevista. Portanto, grande parte dos estágios curriculares tinham uma entrevista associada. Nós tínhamos que ir lá e responder a uma série de perguntas sobre o que quer que fosse o tema do estágio ou não, sobre aquilo que íamos fazer, e era essa a única coisa, ou a grande diferença em relação à candidatura à própria universidade. Eu passei por 2 entrevistas, apesar de eu me ter candidatado a 4 possíveis estágios, 3 deles eram no mesmo sítio, então fizeram a entrevista para os 3 na mesma altura. Então passei só por duas entrevistas. Eu preparei-me o melhor que pude, eu ia preparado para responder aquelas perguntas mais técnicas sobre a informática, que é o meu curso. Vocês devem estar a pensar naquelas perguntas do tipo: porque é que a minha impressora não funciona, ou assim. Não foram bem essas perguntas, era mais questões de algoritmos e coisas assim mais estranhas que os informáticos é suposto saberem. E eu ia preparado o melhor que pude. Então fui à primeira entrevista, e a primeira entrevista até correu bem, portanto eu tive que responder, tive que me apresentar e depois tive que responder algumas perguntas assim bem técnicas, e eu consegui responder a praticamente todas. E mesmo aquelas que não respondi, o entrevistador disse-me que era suposto, com o meu grau de experiência, portanto, alguém que estava a acabar o curso, não saber responder àquilo. Portanto, eu saí de lá até bastante motivado. Correu bem, sim senhora. Vamos à segunda entrevista. Cheguei à segunda entrevista e passou por mais ou menos a mesma coisa, tive que me apresentar, porque é que ali estava, de onde é que eu vinha, pronto, essas perguntas assim mais, se calhar, de fazer conversa do que propriamente algum tema de relevo para eles, e depois começou a parte das perguntas mais difíceis. E a primeira pergunta que eu tive que responder foi: o que é que te motiva? Portanto, eu preparado para responder a perguntas técnicas de informática e coisas assim, ficou ali: o que é que te motiva? Eu lembro-me de ter pensado: mas que raio de pergunta é essa? O que é que isso tem a ver com aquilo que nós vamos aqui tratar? E ao mesmo tempo pensei: você tem a certeza que não tem nenhum problema na sua impressora? Você veja lá, eu podia ver isso, eu podia pegar nisso, eu podia ver essa questão. Motivação é descrita no dicionário como ato ou efeito de motivar ou de se motivar, de estimular ou de se estimular. Por exemplo, os pais deram-lhe a motivação para continuar os estudos. Portanto, motivação tem muito a ver com estímulo ou incentivo. E outra definição é conjunto dos motivos que levam uma pessoa ou grupo de pessoas a agirem de determinada maneira. Por exemplo, a polícia já tinha descoberto a motivação do criminoso. E esta é a definição de motivação que está no dicionário, e nós conhecemos-la. Nós sabemos o que é motivação, nós sabemos quando a temos, nós sabemos quando ela nos falta, e sabemos, de grosso modo, aquilo que é motivação. Sabemos que aquilo que nos motiva é muitas vezes o tem que ser. Costuma-se dizer que o que tem que ser tem muita força, e de facto há muitas coisas que nós fazemos exclusivamente porque tem que ser. Então tem que ser, tem muita força, então nós temos mesmo que fazer. É algo que tem que ser feito, então nós temos que de alguma forma nos motivar a fazer isso, então simplesmente fazemos. Sabemos também que, pelo menos muitas vezes, a motivação surge associada a uma ideia de recompensa. Se eu fizer um desafio para no final desta reunião nós irmos fazer uma caminhada, se calhar alguns de vocês levantavam a mão e iam: vamos fazer uma caminhada. O João já ali está com a mão meio levantada. Portanto, se calhar alguns de vocês
alguns de vocês iriam. Se em vez de uma caminhada fosse uma corrida, se calhar nós teríamos menos voluntários, mas mesmo assim, se calhar ainda teríamos alguns. Não? Pronto, temos um. Pronto, pelo menos temos um. Mas, no entanto, se no final da caminhada ou da corrida estivesse uma boa refeição, se calhar nós teríamos mais voluntários. Uma boa recompensa traz sempre motivação, ou pelo menos faz-nos pensar, faz-nos questionar se o ganho compensa aquilo que nos vai custar, aquilo que nos vai pesar. E aqui as coisas ficam talvez um pouco mais complicadas de explicar, porque a recompensa é diferente de pessoa para pessoa. No exemplo que eu estava a usar, provavelmente alguns iriam correr só para ter uma garrafa de água no fim. Para isso seria o suficiente. Quer dizer, se calhar era só eu. Se calhar isso só me calhava a mim. Mas se calhar outros iriam correr para uma refeição normal, se calhar uma sandes bastava, mas se calhar outros iriam querer uma mega refeição. Eu não corro por menos de um leitão no final, ou algo assim do género. E há pessoas que se motivam por coisas que para nós não têm valor nenhum, e há pessoas que para se motivarem precisam de coisas mesmo grandes. No outro dia eu ouvia uma entrevista a Ross Edgley, não sei se conhecem, não sei se já ouviram falar, é inglês. É teu conterrâneo? Não, nunca ouviste falar? Pena. Ele nadou à volta do Reino Unido. Ele começou e ele fez o percurso todo à volta das ilhas todas. Ele nadou à volta do Reino Unido. Foi um feito que lhe demorou 157 dias, portanto cerca de 5 meses. Ele teve cerca de 5 meses na água. Eu acho que ele na altura, ele disse algo que eu não percebi muito bem, mas eu acho que ele começou isto quando estava aquela discussão do Brexit, e depois quando acabou, o Brexit já se tinha dado, ele ficou com aquela ideia de não posso sair de casa. Estas coisas acontecem quando uma pessoa sai de casa. Mas ele é um ultra-atleta, ele faz coisas assim um bocado, vamos chamar estranhas, eu ia dizer malucas, mas se calhar não é a melhor palavra. Ele correu uma maratona a puxar um carro, por exemplo, e ele fez este percurso a nadar à volta do Reino Unido. Mas mais interessante do que o feito em si, eu achei interessante a forma como ele se motivou para fazer aquilo. Portanto, ele começou a nadar por algum motivo. E ele estava ao pé de um cais, e havia lá tipo uma esplanada, e ele estava a equipar-se para ir nadar. E estava um veterano de guerra, inglês também, de antigo Forças Especiais, portanto, uma daquelas pessoas mesmo rijas, sentada a beber uma cerveja na esplanada, e virou-se para ele: então o que é que vais fazer? Ele disse: eu vou nadar 20 milhas. 20 milhas são tipo 32 quilómetros. Portanto, já com aquele orgulho de quem ia nadar 20 milhas. E o homem riu-se e disse assim: isto não é nada. Volta aqui quando fores nadar à volta do Reino Unido. E isto foi o clique que ele precisou para se motivar para nadar à volta do Reino Unido. Provavelmente aquele senhor, o que lhe disse foi até a brincar. E provavelmente nós, quando ouvimos uma coisa dessa, pois, nadar à volta do Reino Unido, está bem, eu vou só ficar aqui pelas minhas 32 milhas, no meu caso pela meia milha ou algo assim do género, vou-me ficar só aqui pelas 32 milhas e vou deixar isto ir. Mas, no entanto, quando alguém lhe disse: volta até aqui, quando nadares à volta do Reino Unido, o clique que se deu foi: ora aí está, um excelente sábado à tarde. E ele preparou-se, treinou-se e foi fazer aquilo. E só quando conseguiu terminar aquilo é que se deu por satisfeito. Ele motivou-se simplesmente porque alguém o desafiou a fazer algo que nunca ninguém tinha feito e que, convenhamos, 5 meses a nadar à volta do Reino Unido, no meio de ser picado por tudo o que é tipo de bicho e no meio das correntes e etc., não é propriamente coisa fácil. No entanto, ele motivou-se provavelmente por uma brincadeira. Alguém lhe disse: volta aqui quando fizeres algo em condições, que é nadar à volta do Reino Unido, e ele: está bem, pode ser. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira Coríntios, capítulo 9, e vamos ler dos versículos 15 até 27. 1 Coríntios 9, 15 até 27. E diz assim: eu, porém, de nenhum desses direitos usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação.
Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se o faço de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Logo, que recompensa tenho? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não usar do direito que ele me confere. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece, nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. Portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então o apóstolo Paulo estava numa missão de repreender ou corrigir de alguma forma o comportamento da igreja em Corinto. Corinto era uma cidade extremamente importante em termos comerciais. Tudo o que era rota comercial importante da altura passava por Corinto, mas também era uma cidade muito marcada pela devassidão e pela imoralidade. Paulo tinha estado em Corinto há uns tempos atrás, pregou lá o Evangelho, fundou lá uma igreja, pessoas converteram-se, e ele deixou esta igreja formada, e há uns anos mais tarde, ele recebe uma carta da igreja de Corinto, em que eram apresentadas, entre outras coisas, algumas dúvidas práticas de como é que os cristãos deveriam viver. A primeira carta aos Coríntios é a resposta de Paulo a esta carta que ele recebeu por parte da igreja. Ele procura esclarecer essas dúvidas que lhe foram colocadas. Aqui no capítulo 9, vemos que Paulo estava a responder a uma dúvida que tinha sido colocada por alguns dos coríntios. Eles duvidavam de Paulo, porque Paulo não tinha sido um dos 12 apóstolos originais, então duvidavam da autoridade de Paulo e não o consideravam da mesma forma que os outros apóstolos. Então duvidavam da sua palavra, duvidavam da autoridade. Ele não podia ser considerado um apóstolo genuíno porque não era um dos 12 originais. E então Paulo defende-se dizendo que ele efetivamente encontrou Jesus na estrada de Damasco e segue referindo com algum detalhe alguns direitos que ele tinha como apóstolo ou obreiro, nomeadamente direitos financeiros, e como todas as posições que tomou foram no sentido de mais facilmente pregar e propagar o Evangelho de Cristo. Então Paulo defende não só a sua posição como apóstolo, que apesar de não ter sido um dos 12 originais, essa posição era dele também por direito, por aquilo que ele fazia, mas defende também a autenticidade do Evangelho que ele prega. E nesta passagem que nós lemos, vemos duas grandes partes, ou podemos dividi-las talvez em duas grandes partes. Do versículo 15 ao 23, em que nós encontramos Paulo a referir os direitos que tinha falado, mas a referir como é que eles devem ser usados ou fazer uma análise desses direitos numa perspectiva de como eles servem para as outras pessoas. E depois nos versículos 24 a 27, o resultado que Paulo espera depois da sua atitude para com esses mesmos direitos. Então, na primeira parte, os direitos de Paulo analisado em relação à necessidade dos outros. Deixo já o desafio para lerem o restante do capítulo 9, portanto, desde o versículo 1 até ao versículo 14, em que Paulo fala de todos os direitos que tinha como apóstolo, como alguém que trabalhava para pregar o Evangelho. No entanto, a primeira coisa que nós lemos logo aqui no versículo 15 é Paulo a negar esses mesmos direitos. Versículo 15: eu, porém, de nenhum desses direitos usei. E não escrevi isto para que assim se faça comigo. Melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Então, até ao versículo 14, Paulo enumera os direitos que tem. Enumera aquilo que era seu por direito, por aquilo que ele fazia. Mas aqui, logo no início do versículo 15, ele diz que não usou de nenhum destes direitos. E ele não usou nenhum destes direitos que tinha, e ele não estava a escrever no sentido de os reivindicar. Ele não estava a escrever para, de alguma forma, a igreja em Corinto se condoer e pensar, pois é, de facto, nós deveríamos prestar-lhe esses direitos, porque
Se ele tinha direito, então alguém teria que ter o dever de lhe dar esses mesmos direitos. Mas ele diz que não escreve de forma nenhuma a querer esses direitos para ele, a querer de forma nenhuma reivindicar esses direitos. Versículos 16 e 17, contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho nada de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se o faço de boa vontade, terei recompensa, mas de má vontade apenas desempenho um cargo que me foi confiado. A coisa mais importante para Paulo era mesmo a pregação do Evangelho, e disso ele não tinha nada de que se gloriar. A mensagem do Evangelho é, resumidamente, que todos somos pecadores. Todos temos, de alguma forma, pecado nas nossas vidas. Não há ninguém que não tenha pecado. E o pecado afasta as pessoas de Deus, torna as pessoas perdidas, porque as pessoas estão distantes de Deus, porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. Para resolver este grande problema de todos nós, de toda a humanidade, Deus enviou Jesus para morrer por cada um de nós. Foi mesmo para resolver este problema. Deus queria ter comunhão com o seu povo, mas não podia porque existia o pecado. Então enviou Jesus para morrer, para limpar a mancha do pecado. Quem tomar consciência desta mancha que tem, pode, através de Cristo, ver essa mancha limpa. Eu estou a usar o termo mancha porque é aquilo que usamos para explicar ao Miguel. E então, de facto, pronto, deu jeito. E então, se nós crermos em Cristo, nós podemos ser livres do pecado, nós podemos ser limpos do pecado. E sem pecado nós podemos ganhar uma nova orientação na nossa vida, com Cristo a viver em nós, com Cristo a guiar a nossa vida. E Paulo recebeu esta mensagem do Evangelho, ele aceitou-a, e esta mensagem tornou-se a coisa mais importante da vida dele. E então, como foi a coisa mais importante da vida dele, ele procurou, de todos os modos, passar esta mensagem a outros, porque ele queria que outros também recebessem esta mensagem. A liberdade que ele ganhou em relação ao pecado foi para ele tão importante que ele fez de tudo para poder passar essa mensagem a outros, para que outros também pudessem ser livres. Então, pregar o Evangelho era a missão de Paulo e ele tinha somente que a cumprir. E então não havia nada que ele se devesse gloriar, porque ele só fazia aquilo de que se considerava obrigado. Para Paulo era tinha que ser, daqueles tinha que ser que tinha de facto muita força. E ele então fazia porque tinha que ser, mas ele ia mais além. O versículo 17 é interessante, ou complexo, dependendo do ponto de vista, mas penso que nós podemos olhar para ele Paulo assumia-se como completamente independente, e então, como sendo completamente independente da vontade de pregar ou não o Evangelho, ele era livre para pregar de qualquer forma, e assim era mais eficiente. Ele tinha a obrigação de pregar, ele considerava que tinha a obrigação de pregar, mas o facto de ele querer muito pregar ia mais além. Para ele era algo que tinha que ser feito, mas também não era só algo que tinha que ser feito. Era algo que ele se motivava muito nisso. Ele dizia que podia pregar com boa ou com má vontade, mas teria que o fazer de qualquer forma. Mas Paulo tinha muito boa vontade ao pregar o Evangelho. O meu filho lá em casa tem a tarefa de arrumar os brinquedos. Ele não é obrigado a fazê-lo todos os dias. As coisas têm que estar minimamente bem arrumadas e, acima de tudo, nós não podemos ter legos no caminho onde nós vamos a passar, porque não há nada pior do que acordar e ir descalço até à cozinha e pisar um lego com muita força. É a pior sensação do mundo. Parece que nos dói tudo. Nós pisamos com o nosso pé, mas parece que nos dói tudo. Então, ele tem a obrigatoriedade de todos os dias, o caminho tem que estar livre de legos, mas ele não é obrigado a ter tudo mesmo arrumado. As coisas não têm que estar perfeitas todos os dias. Mas ele tem que arrumar tudo direitinho nas suas caixinhas antes de nós fazermos as limpezas da casa, porque nós também não queremos estar a arrumar as coisas dele, é uma tarefa que é dele e porque também nos ajuda. Tipicamente nós fazemos as limpezas lá em casa à segunda-feira, que vai de maneira de começar a semana, mas é assim, pronto, se calhar não jogamos assim com o baralho todo, mas é isto que nós fazemos. E então, ao domingo à noite, ele tem a tarefa de deixar tudo limpo, tudo arrumado. Os brinquedos têm que estar todos na sua caixa. Esta rotina foi muito difícil, moderadamente difícil, de estabelecer, porque ele estava sempre muito cansado para arrumar. Papai, eu estou muito cansado, eu não consigo fazer isto sozinho, tu e a mamãe têm que me vir ajudar, porque eu não consigo fazer isto sozinho.
Mas com o tempo a rotina foi-se interiorizando, a rotina foi ficando. Com o tempo ele habituou-se e agora o arrumar é também para ele uma brincadeira. Qualquer dinossauro, carro, boneco, peça de Lego, o que quer que seja, no caminho de onde esteja até à caixa, passa por uma aventura. Portanto, acontece tudo isto. Ele conta as suas histórias, às vezes até é engraçado, estamos sentados no sofá, desligamos a televisão e estamos só a ver o Miguel a arrumar as coisas. É muito engraçado. Mas claramente isto denota que ele foi se habituando a esta ideia e a esta rotina de ter que arrumar, e a motivação que ele tinha inicial, que não era nenhuma, ele fazia-o porque tinha que ser e com alguma birra e etc., agora é algo que ele faz com muito boa motivação. É algo que ele faz com uma atitude completamente diferente. Porque para ele é uma brincadeira. Miguel vai arrumar os brinquedos. Ok, papai, eu vou brincar enquanto vou arrumar. Está bem, filho? Trata lá disso. E ele vai fazer, faz aquilo com muito bom espírito. Paulo diz que a atitude é muito importante no pregar do Evangelho. Ele diz que se a atitude for boa, então haverá recompensa. Se for com má atitude, então será só missão cumprida. A missão é a mesma, no entanto, a atitude muda um bocadinho as coisas. No versículo 18, ele refere qual é a recompensa. Logo, que recompensa tenho? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não usar do direito que ele me confere. A recompensa era poder anunciar o Evangelho gratuitamente e assim poder abdicar do direito que tinha de ser sustentado para pregar o Evangelho. Talvez fique melhor dito como o direito que tinha de ser sustentado como pregador do Evangelho, como trabalhador de pregação do Evangelho, passo a expressão. Não haveria nada de errado em ser sustentado pelo Evangelho, não há nada de errado com isso. É um trabalho como qualquer outro, é provavelmente o trabalho mais importante de todos, portanto é legítimo e correto que essas pessoas sejam assalariadas era bom que nós tivéssemos mais pessoas envolvidas nesse ministério dessa forma e que conseguissem sustentar-se dessa forma e viver assim. O Evangelho, se calhar, era muito mais pregado, muitas mais pessoas o aceitariam. Mas Paulo, no entanto, preferiu pregar aos coríntios, evangelizar os coríntios de graça. Ele preferiu, foi decisão dele. Ele tinha direitos, ou seja, alguém teria que lhe prestar esses direitos, neste caso talvez a igreja em Corinto, se calhar teria o dever de o sustentar, mas ele abdicou desses direitos voluntariamente para poder ser completamente livre na sua pregação do Evangelho. Talvez ele se pudesse gloriar pela sua independência, mas o que sobressai é que, apesar de ele ser verdadeiramente livre em relação ao seu sustento, à sua subsistência, o seu ministério era autêntico. Ele próprio enfatiza isso no versículo 19. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Paulo era completamente livre. Ele não tinha que prestar contas a ninguém. Era independente e autossuficiente e então ninguém de alguma forma o poderia obrigar ou corrigir ou até coagir a fazer uma determinada coisa de uma determinada maneira. Ele era livre e ele queria preservar essa sua liberdade. Ainda assim, na sua liberdade, ele se fez servo ou escravo, é isso que ele quer dizer, para que pudesse ganhar ainda mais para o Evangelho, ainda mais pessoas para o Evangelho. Depois os versículos 20 a 22 falam-nos de forma resumida como Paulo procedeu para pregar o Evangelho. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Fiz-me judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Não quer dizer que Paulo se tornou de novo judeu para que pudesse pregar aos judeus. Assim como ele diz para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, também não quer dizer que Paulo tivesse abdicado da sua nova condição em Cristo para, de alguma forma, poder pregar a essas pessoas. Isto quer dizer que ele já não estava debaixo da lei como regra de vida. Ele tinha nascido judeu, ele tinha sido inclusive fariseu, portanto a lei era algo que tinha estado muito presente na sua vida, mas ele tinha uma nova vida em Cristo agora. Ele diz que ele apenas quer dizer, isto é um apenas com muitas aspas,
de que ele estava, de alguma forma, a adaptar-se a qualquer pessoa, de qualquer forma, para que lhe pudesse entregar a mensagem do Evangelho da melhor forma. No versículo 21 temos um pouco a mesma coisa, referindo àqueles que estão sem lei. Paulo também se adaptava a esses. Paulo adaptava-se a todas as pessoas, de qualquer forma, tentava adaptar-se na forma como falava, para que pudesse transmitir o Evangelho da melhor forma possível, para que ele pudesse ser compreendido e aceite. Era essa a grande preocupação dele. O versículo 22 continua um pouco na mesma onda. Paulo adapta-se aos fracos para falar aos fracos. Eu não sei exatamente a que é que se refere este fracos, mas alguns comentários dizem que são aquelas pessoas que se preocupam demasiado com pequenos detalhes, com pequenos pormenores, pessoas que se escandalizavam com toda e qualquer coisa. Eu não desenvolvi muito este tema porque não sei ao certo, ou não percebi ao certo aquilo que Paulo estava a dizer com esta referência aos fracos. Mas estes versículos resumem-se com aquilo que encontramos no final do versículo 22. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Aquilo que Paulo procurava acima de todas as coisas era que a mensagem do Evangelho fosse conhecida, fosse proclamada, fosse espalhada. A obrigação da mensagem, a obrigação de passar esta mensagem estaria sempre lá, mas ele motivava-se muito a passar esta mensagem. Ele era extremamente motivado e adaptava-se a qualquer pessoa para quem ele tinha que falar, para que essa pessoa recebesse a mensagem da melhor forma possível. Isto fica muito claro no versículo 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para também ser participante dele. Note-se que neste versículo, quando ele diz para ser também participante dele, a ênfase não está no receber, mas sim ser participante no sentido de o proclamar, ser participante no sentido daquele que faz passar a mensagem, daquele que entrega a mensagem a outros. Depois do versículo 24 até 27, Paulo continua um pouco na mesma temática, mas é a segunda parte da passagem. Ao mesmo tempo, ele parece que aponta algumas falhas aos coríntios, mas é aquilo que ele vê como resultado da sua atitude e da forma como ele prega o Evangelho. Então, versículos 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva ao prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece. Nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. Portanto, corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ao referir os que correm nos estádios, Paulo estaria a referir uns jogos parecidos com os Jogos Olímpicos, talvez, em que as pessoas efetivamente correm nos estádios. Naquele tempo corria-se por uma coroa, hoje corre-se por uma medalha. E Paulo refere que, embora correm todos na mesma pista, correm todos a mesma prova, competem todos na mesma competição, só um é que pode ganhar. Até se costuma dizer que o que fica em segundo é o primeiro a perder. Porque, na realidade, só um mesmo é que pode ganhar, só um é que ganha a prova. Seja que prova for, existe sempre só uma equipa a ganhar ou só um atleta a ganhar. Então a vida cristã é como uma corrida, exige muito esforço, disciplina, exige dedicação, também muita dedicação quanto ao propósito da vida cristã. E ainda assim o versículo não sugere que no final da corrida que é a vida cristã só haja um vencedor. Antes, pelo contrário, Paulo sugere que todos devemos correr para ganhar e de alguma forma todos iremos ganhar no final. Porque aqueles que correm no estádio correm para uma coroa corruptível, porém nós corremos para uma incorruptível. Na realidade é isto que acontece. Nós vemos que alguém que ganha uma medalha é motivo de muito orgulho, é motivo de muita honra para essa pessoa. Ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos deve ser o pico do orgulho de um atleta, e muitos deles dizem isso, preferem abdicar de tudo, treinam durante 4 anos para poderem estar nos Jogos Olímpicos seguintes e ganhar aquela medalha. E é motivo de muita honra, é motivo de muito orgulho. Isso não está em questão. No entanto, quando a vida dessa pessoa terminar, a medalha fica cá, fica todas as lembranças, todas as memórias, o nome está escrito no livro dos recordes, pode ser, sim senhora, é verdade, mas a medalha não vai com essa pessoa. A pessoa morre, mas a medalha fica cá. Para o cristão, a vida dele daqui na terra termina, mas a coroa que ele ganha é uma vida eterna junto de Deus.
E essa vai, antes pelo contrário, essa só vai começar nessa altura, quando a vida aqui na Terra, terminar. Então nós não somos só todos vencedores como cristãos, como o que ganharemos vai connosco para a vida eterna. Até se inicia lá, que é uma coisa muito, muito interessante. E Paulo dá este exemplo. O treino dos atletas, a forma como eles se preparam, e depois eles ganham algo que parece, mas nós devemos estar preparados e treinar sempre, continuamente, para esta nossa vida cristã, porque no final nós vamos ter algo que dura eternamente. Depois, nos versículos 26 e 27, Paulo refere de novo o seu próprio exemplo. Ele era muito organizado, ele era muito, talvez, metódico, talvez, se calhar, também muito perfeccionista. E as decisões que ele toma, os passos que ele dá, não eram ao acaso, tudo era bem planeado e executado. O versículo 26 em particular diz: portanto corro não como indeciso, combato não como batendo no ar. Nós por vezes em Portugal usamos aquela expressão logo se vê, ou então vamos andando e alguma coisa se há de arranjar. Paulo não deixava nada ao acaso, Paulo preparava-se metodicamente, Paulo decidia tudo com base num objetivo, ele decidia, planeava tudo para acontecer as coisas de uma determinada forma, tentar deixar ao acaso o mínimo possível. E depois o versículo 27 é muito interessante. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo abdicou dos seus direitos para que, de uma forma livre, ele pudesse pregar o Evangelho. Mesmo assim, ele estava muito preocupado com o empecilho que ele próprio seria na pregação do Evangelho. É muito, muito interessante. Ele não queria ser de forma nenhuma, ser encontrado em falta. E nós olhamos para o exemplo de Paulo e percebemos, ou pensamos, como é que ele poderia pensar desta forma? Como é que ele poderia pensar desta maneira? No entanto, ele via-se a ele próprio como um possível entrave à mensagem do Evangelho. Então ele procurava sempre reduzir-se a ele próprio, reduzir os problemas que ele próprio pudesse causar na mensagem do Evangelho. Voltemos ao início. A pergunta que me foi feita: o que é que te motiva? Foi a única pergunta que eu não consegui responder. Eu não consegui responder a essa pergunta. Foi logo a primeira pergunta e eu fiquei tipo calado e disseram: vamos passar à segunda. E volta e meia íamos voltando àquela pergunta: o que é que te motiva? Várias vezes aconteceu. E eu nunca tinha grande resposta para dar, porque verdadeiramente eu nunca tinha pensado no que é que me motivava para fazer o estágio. Se calhar só terminar o curso, não sei. Eram as coisas, se calhar era muito no sentido de vamos andando e logo se há de ver. Então eu não sabia, eu nunca tinha pensado muito bem no que é que me motivava para trabalhar. Em boa verdade, às vezes continuo sem saber o que é que me motiva para trabalhar. Há dias mais fáceis, há dias mais difíceis, há dias em que a gente pensa, ok, hoje é só um daqueles dias em que, pronto, tem que ser, mas há outros dias em que claramente as coisas correm muito melhor. Mas a motivação vai e vem, sobe e desce. Mas aquela pergunta, o que é que te motiva, ficou-me cá um bocadinho atravessada. Mesmo não respondendo bem àquela pergunta, eu fiquei com o estágio. Eu fiquei com aquela que tinha sido a minha primeira opção na altura. E mais tarde falou-se sobre aquela entrevista, porque eu ia trabalhar com aquelas pessoas que me entrevistaram. E eu, como estava com aquela atravessada, perguntei porque é que me fizeram aquela pergunta. E eles explicaram aquilo que queriam saber com aquela pergunta. Eles queriam saber as motivações da pessoa, muito para saber qual era tipo, o grande interesse da pessoa. Portanto, se eu lhe dissesse, se logo à pergunta o que é que te motiva tivesse respondido eu quero ganhar muito dinheiro, provavelmente eu não tinha ficado com estágio, porque eles não estavam dispostos a pagar muito dinheiro. Eles também queriam saber se eu era uma pessoa que se me motivava a estabilidade ou não. E mesmo a questão financeira aqui contava, porque se fosse alguma pessoa que queria progredir rápido na carreira, eles não davam projetos muito grandes, porque sabiam que essa pessoa iria sair assim que terminasse o estágio ou terminando pouco tempo. Então, eles queriam saber o que é que me motivava para saber o tipo de trabalho que eu iria fazer, principalmente depois do estágio. Mas eu na altura não sabia e, como disse, continuo às vezes sem saber muito bem o que é que me motiva para trabalhar. Mas se perguntassem a Paulo o que é que te motiva, a resposta seria imediata. Ele iria responder logo, na hora, que o que o motivava era tornar conhecida a todos a mensagem do Evangelho. E é impressionante a forma como ele encarou esta missão. Era algo que ele tinha que fazer, era algo que ele considerava que era
obrigatório, mas ainda assim ele motivava-se muito e tinha uma excelente atitude na forma como pregava o Evangelho. Ele era muito, muito motivado e disciplinado e ponderava tudo e pensava tudo para que pudesse pregar a mensagem do Evangelho da melhor forma possível. Nós temos a mesma obrigatoriedade hoje, pregar a mensagem do Evangelho, torná-la conhecida àqueles que ainda não a conhecem. E temos que o fazer de qualquer forma. É como arrumar os brinquedos lá em casa. Não interessa de que forma é que o faças, Miguel, as coisas têm que estar arrumadas e, acima de tudo, cuidado com as peças de Lego no meio do caminho. É assim que tem que ser. Só que é um tema muito mais sério. É um tema muito mais sério do que arrumar, os brinquedos. Nós podemos olhar para o exemplo de Paulo e podemos nos motivar como Paulo se motivou a fazer mais, a fazer melhor, a ir mais além, a ponderar, a pensar de todas as formas para assim conseguir fazer chegar a mensagem do Evangelho a quem não a tem. Mas que nós não fujamos da nossa responsabilidade. Nós, na base, que não nos possamos esquecer que o que tem que ser tem de facto muita força. E é algo que nós devemos fazer. Mas que possamos ir mais além, que possamos tentar pregar o Evangelho da melhor forma possível. Fazermos tudo para com todos, para de alguma forma chegar a salvar alguns. Ross Edgley motivou-se a nadar à volta do Reino Unido com uma simples frase que provavelmente era uma brincadeira. Eu gostava de ver o tal veterano de guerra, quando ele chegou depois dos 5 meses, a rir-se dele. Seria muito interessante ver isso. Mas ele motivou-se com uma frase que possivelmente era uma brincadeira. O Evangelho não é uma brincadeira. E que nós, de facto, com o exemplo de Paulo, nos possamos motivar a pregar o Evangelho, para que no final de tudo possamos dizer: fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Que o Senhor nos abençoe a sua palavra.